Bem-vindos, pessoal, ao programa 250 do Espírita Pop, sendo feito com muito carinho aqui há tanto tempo, através da Comunhão Espírita de Brasília. Eu quero te convidar para tu participar conosco desse episódio especial, então, trazendo para cada um aqui um pouquinho de cura, que é o tema de hoje, dimensões da cura, para que a gente possa mergulhar nesse assunto que é tão presente dentro da doutrina espírita e, naturalmente, dentro do próprio cristianismo, porque Jesus fez curas maravilhosas que atestaram sua capacidade, sua inteligência, seu poder e, sobretudo, a misericórdia de Deus para todos nós. Existem dimensões da ciência que a gente ainda não compreende, mas nós temos a certeza de que ela existe, uma ciência divina que está acessível através da nossa evolução. Então, vamos viajar um pouquinho nessas histórias tão bonitas que estão presentes no Evangelho. Fique com a gente. Então, pessoal, que estejam todos bem. Aqui no Rio Grande do Sul, um frio bastante grande, 12, 13 graus, sensação de 8. Então, eu nunca me acostumo. Eu brinco que eu reencarnei no estado errado. Eu estive uma vez aí em Brasília, sede da Comunhão, adorei muito o clima daí, mas também faz um certo frio à noite, também achei friozinho. Mas, gente, para não aquecer a nossa alma, nada melhor do que falar de Jesus. E Jesus tem trazido para nós exemplos ao longo dos séculos que tem dado testemunho da ação cristã. Então, assim como ele curou, também os apóstolos curaram e muitos dos seus discípulos ao longo da história deixaram rastros de cura, de amparo, criando hospitais, criando estruturas, porque nem sempre estamos falando de cura mediúnica, né, de uma cura fluídica. Muitas das vezes essas curas eram curas também feitas através dos recursos que a ciência de cada época permitia. Dr. Moscati, na Itália, para mim, quem não conhece a história dele tem que conhecer, gente, vale muito a pena. Início do século XX, tem no YouTube esse vídeo, e tantos outros cristãos que deixaram um legado, né, muito importante nesse sentido. Fabiano de Cristo, e aí nós vamos embora, poderíamos ficar falando aqui de vários. Mas, vamos lembrar lá do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai, né, os espíritos maus, de graça recebestes, de graça dai. Então aqui a gente já tem uma lição de que todos nós que temos um compromisso em atender as pessoas doentes, temos um compromisso em tornar de ajudar as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade a manter sua higiene. E isso tem sido muito, muito importante para a gente entender a dimensão de trazer uma qualidade de vida. Porque quando Jesus está falando em ressuscitar os mortos, a gente tem pessoas que estão vivendo quase que numa condição desumana, né? Prejudicados muitas vezes por suas questões de saúde, questões financeiras, e por fim nós temos a característica central também, muitas vezes, vamos expulsar os demônios, como está no Evangelho. Gente, o processo de desobsessão é um processo de amor, porque a doutrina de Jesus é toda baseada no amor. E esse processo é um processo que não é de raiva, não é de impostação, é de conquista da confiança daqueles credores do passado, credores de outra vida, pessoas que a gente fez mal, ou pessoas que se afinizaram com hábitos errados nossos, ou pessoas que simplesmente estão nos vendo praticar o bem, estão esperando uma falha nossa para que a gente possa abdicar daquele trabalho. Porque às vezes não é nem por maldade. Nós começamos a fazer o evangelho no lar em casa, daqui a pouco tem um irmão obsidiando a vizinha. E ele fica incomodado que o nosso evangelho está impedindo ele de fazer mal à vizinha. Nós estamos ganhando créditos espirituais por esse amparo indireto que a vizinha recebe, mas ele pode se sentir incomodado e pode tentar nos prejudicar. Só se nós dermos brecha, se nós continuarmos fazendo evangelho, continuarmos sendo amorosos, nós vamos ganhar a simpatia, a proteção do anjo da guarda da vizinha, do anjo da guarda dos seus filhos, do anjo da guarda do seu marido. Então a rede de amor e de poder envolvendo o bem é muito maior, só que nós temos que ter um compromisso no bem. E esse compromisso é uma das dimensões da cura. A cura, ela pode ser sim um ato imediato, como Jesus fazer um paralítico andar, é um ato imediato, mas existem aquelas curas que são processos de mudança anterior,
de magnetização através das nossas orações, das nossas percepções do dia a dia, que a gente vai curando pequenas atitudes, pequenos pensamentos, a gente vai melhorando no contexto geral. O passe magnético que é dado nos centros espíritas, os católicos, a gente sabe que a hóstia, feita com amor e carinho, também vai ter propriedades magnéticas que vão ajudar aqueles que tomarem. Enfim, nós temos na oração, na concentração e no pedido a Deus, nós manipulamos fluidos magnéticos que agem em benefício de todos à nossa volta. Eu tenho um copo d'água aqui. Ao falar de Jesus, a pensar em Jesus, essa água está sendo magnetizada, está sendo fluidificada. Isso está presente na Igreja Católica, em algumas religiões evangélicas. E ela tem propriedades curativas, como o simples passe no centro espírita tem. E muitas vezes, se a casa religiosa que a gente frequentar está voltada para a caridade, também vai ter. Só nós entrarmos lá dentro, a gente já recebe o amparo da egrégora, né, que está ali presente. Então, eu gostaria de fazer um convite para a gente poder sempre avaliar se a nossa conduta está alinhada com a saúde que a gente gostaria de ter. Isso é muito importante. E aí a cura ela deixa de ser só uma cura física e passa a ser uma cura espiritual. E que é, na verdade, o problema espiritual é a razão de todas as nossas doenças, né? E o paralítico, o cego, todos eles têm uma lição para nos dar, porque nós estamos sofrendo aquilo que nós provocamos para nós e para os outros. É importante também dizer que não existe uma relação sem causa, não existe um efeito sem causa. Então, por mais que não haja derrogação das leis naturais de uma hora para outra, é natural que a gente também trabalhe para ter mais saúde. O Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca isso, que a gente tem o direito de buscar a nossa saúde. Esse é um direito essencial para nós, né? E essa reflexão é importante, porque senão a gente fica preso no vitimismo, não busca ajuda, não faz os tratamentos de forma correta, não tem, né, não consigo dormir, não tem nenhum tipo, às vezes, de mudança de hábito, não tem um tipo de preparação para o sono, e aí vai lá para o remédio mais pesado. A gente sempre tem que ter o foco do processo. A gente tem feito por melhorar a nossa qualidade de vida, para poder chegar e dormir melhor. As nossas relações são baseadas em amor, ou a gente passa o dia discutindo, né, e chega no final do dia julgando, e chega no final do dia já muito acelerado e não consegue relaxar. A gente também pode avaliar se a gente não está gerando as doenças, gerando os distúrbios, as perturbações que eventualmente nós estejamos tendo. São várias as passagens que o nosso Senhor Jesus ele nos deixa de uma maneira geral, né? A cura do paralítico de Cafarnaum, onde Jesus fala que não pequeis mais, associando a ideia de karma, associando aquela situação a um pecado, ou seja, a uma ação errada, mostrando que Jesus falava, intuía sobre a reencarnação, como quando ele diz, é melhor que entreis na vida sem um olho. Quer dizer, como é que tu vai entrar na vida, como é que tu vai programar entrar na vida sem um olho? Senão, quando você está preparando a sua encarnação. Quando ele conversa com Nicodemos a respeito de nascer de novo, a gente já sabe dessa passagem, né? Ele também está falando de reencarnação, porque a palavra batismo existia, ele fala batismo em outros momentos, embora não tenha batizado ninguém, né? Porque o próprio João diz que ele ia batizar com fogo, ou seja, no conhecimento, era a ideia de que o conhecimento ia nos libertar e ia nos dar autonomia para a gente seguir a Deus. E é isso que ele tem feito, né? O seu evangelho tem nos convertidos aos poucos, mas de forma constante ao longo dos milênios. Ao longo dos séculos nós temos sofrido situações para que a gente reconheça que só o amor de Deus é o caminho para a nossa felicidade e através de Jesus, né? No sentido claro, clássico, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A mulher com aquela hemorragia onde ela toca a sua roupa,
a cura do cego de nascença, as reações, né, aos protocolos sociais, onde se indignam que ele havia curado no sábado, a cura da sogra de Pedro, a cura dos 10 leprosos, o ensinamento sobre gratidão, só um voltou para agradecer, a importância de nós entendermos isso. E a cura do servo do centurião, ou do filho do centurião, que Jesus, ele fala assim, não, Jesus, eu sei que o senhor não precisa ir lá, é só o senhor dizer que ele vai estar curado, ele vai estar curado. Olha que fé bonita, ele falou que nem em nenhum lugar de Israel ele havia encontrado uma fé tão grande, mostrando já o projeto de uma fé universal também, que ultrapassava os limites do povo judaico. E assim, as libertações espirituais, os processos de desobsessão, muitas das doenças são originariamente de raiz obsessiva, né, do menino epilético, do gerezaneno, e onde legiões de espíritos estavam obsediando, e ele, com a autoridade, com o amor dele, os convida a se retirar. E mais ainda, ele consegue transmitir essa autoridade aos seus discípulos. E a parábola do samaritano também cria a instituição de amparo às pessoas enfermas. Quando ele fala que uma pessoa recolheu, no caso o samaritano recolheu aquela pessoa que estava caída, foi assaltada, agredida, levou para uma hospedaria, tratou, cuidou, pagou. O dono da hospedaria pediu que ele fizesse mesmo enquanto ele estivesse ausente. Ali Jesus cria o sistema hospitalar, cria a noção e determina, de certa forma, uma vocação de todas as instituições religiosas, todos os cristãos, de fazer as instituições hospitalares funcionarem como lugar de amparo, manifestando, exemplificando aquilo que ele havia proposto na parábola do bom samaritano. Então aqui fica uma lição muito importante. A cura tem muitas dimensões e todos nós temos o direito de buscá-las. Às vezes a gente vê até alguns espíritas, algumas pessoas tentando dizer, estou passando por isso porque eu mereço, ou então o espírita não pode ter nada associado à cura. Não é bem assim. Existem casas muito preparadas, muito estruturadas, né, com conhecimento profundo do magnetismo animal, e que é a essência, né, o estudo essencial a respeito dos passes terapêuticos que são ministrados nas casas, inclusive na Federação Espírita, na sede histórica da Federação Espírita no Rio de Janeiro, até hoje se distribui uma fórmula homeopática mediúnica, né, ditada por um espírito, e dentro das frações permitidas até o limite onde se torna a exclusividade da especialidade médica em homeopatia. Mas até o limite ainda hoje acontece. As pomadas Vovô Pedro, ou que levam outro nome em outras casas espíritas, são um exemplo da benevolência de espíritos benfeitores que conseguiram autorização de Nosso Senhor de fazer um unguento que pudesse ser usado e distribuído de forma gratuitamente, e esse unguento faz tão bem a tantas pessoas através das suas propriedades muito especiais, que a gente diria hoje, dentro da linguagem mais moderna, que ele contém prana, ou na linguagem kardeciana, que ele contém fluido vital. Por isso, quando a gente passa ele alivia dores, ele melhora muito condições de queimadura, inflamações, enfim, e outros casos aí que a gente poderia adentrar e que são muito importantes. E ele está presente no Evangelho, como a água fluida também está, né? Nós temos ali a citação de Jesus, que a gente se der um copo d'água em nome dele, a gente está fazendo muito mais do que supõe, e também a menção que os apóstolos utilizavam ungüentos para curar. Então, essas citações são importantes para saber que a gente não está inventando nada. Nem o passe espírita é invenção, porque ele está lá presente. Em vários momentos de Jesus, onde é dito que ele impôs as suas mãos e curou. Nós estamos com muita humildade abençoando em nome dele. A cura, evidentemente, sempre provém de Deus, é o mérito de cada pessoa e a misericórdia de Deus ali em ação. Mas gostaria de saber se vocês têm hábitos que vocês entendem que promovem a sua cura espiritual, que promovem a sua cura física, através da oração, da fé.
Dr. Alexander Moreira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem feito pesquisas muito interessantes mostrando a comprovação do benefício da fé, da frequência religiosa no estado de saúde geral. Então, todos nós que estamos praticando alguma fé, que estamos vinculados a uma fé e frequentamos esses espaços, temos chance melhor de recuperação até numa internação hospitalar. Ele fez uma revisão bibliográfica de mais de 900 artigos e mostrou o resultado disso. Importante ser uma fé equilibrada, uma fé saudável, evidentemente. E aqui fica o convite para que nós possamos, de fato, frequentar as casas espíritas. Muitos amigos acabaram se afastando depois da pandemia, mas lá é um local de convívio, de comunidade, de amparo e, sobretudo, de cura. De coisas que a gente, às vezes, nem saberia que estavam ali em estado latente. Nós somos higienizados, amparados, cada célula nossa é beneficiada. O passe espírita, portanto, ele é uma das principais formas de prevenção dos desequilíbrios emocionais, mentais e das curas e dos problemas físicos que advirão dessas circunstâncias. Que a gente possa fazer esse movimento de sair de casa, de tomar o passe, e, evidentemente, né, quando a gente não puder, colocar palestras, vídeos, coisas que possam melhorar a ambiência da nossa casa, do ambiente vai estar espalhando coisas boas, cura e amparo por todo o nosso ambiente doméstico e de trabalho para onde nós estivermos. Aqui na própria comunhão, nós temos centenas, talvez milhares, né, de vídeos que podem beneficiar o nosso momento atual, fazendo com que a gente tenha boas palavras, bons pensamentos sendo norteados pelo nosso amor maior, né, pelo nosso mestre amado Jesus. Gente, fiquem com Deus. Eu espero que vocês sejam muito amparados, muito inspirados, que o nosso Senhor ampare todas as pessoas que estão na sua casa, que estão aí no seu ambiente com você, no seu trabalho. Você receba agora muitas bênçãos de verdade. E conto contigo para o próximo episódio. Estamos juntos. Tchau, tchau.